O dia em que Marcelo levou os braços ao céu. Marcelo tinha 32 anos quando o acidente mudou tudo. Um mergulho em um rio raso, um erro de cálculo, e em segundos, ele perdeu o movimento dos braços e das pernas. Os médicos foram claros: lesão medular completa, tetraplegia irreversível. Você nunca mais vai andar, Marcelo. Nunca mais vai abraçar sua filha com suas próprias mãos. As palavras ecoavam em sua mente como uma sentença. Os primeiros meses foram um turbilhão de dor física e desespero. Sua esposa, Ana, uma mulher de fé quietinha mas firme, chorava em silêncio enquanto ajudava nas transferências da cama para a cadeira de rodas. A filha delas, Sofia, de apenas 5 anos, não entendia por que o papai não podia mais brincar de pegar ela no colo. Pai, quando você vai sarar? Perguntava, com os olhinhos cheios de lágrimas. Marcelo sorria, mas por dentro o coração sangrava. Foi Ana quem, depois de um ano de lutas, sugeriu que fossem à congregação cristã no Brasil. Lá tem irmãos que oram com fé, Marcelo. Não custa tentar. Ele resistiu no início. Oração não vai me fazer andar, Ana. Mas a insistência dela, misturada com a falta de respostas da medicina, acabou vencendo. Num domingo de manhã, eles entraram na pequena sala de cultos, simples, sem luxo, onde os irmãos e irmãs, vestidos com modéstia, cantavam hinos à capela, apenas com suas vozes unidas. O som era puro, sem instrumentos, como se cada nota subisse direto ao céu. Marcelo sentou-se no fundo, na cadeira de rodas adaptada, observando tudo com ceticismo. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Irmãos, vamos orar pelos que estão passando por provações, disse, e Marcelo sentiu um aperto no peito quando vários olhares se voltaram para ele. Não estava acostumado com aquela exposição, mas também não teve forças para pedir que não orassem por ele. As orações começaram, fervorosas, cheias de Senhor, tem misericórdia, dá força a este irmão, que a tua vontade seja feita. Marcelo fechou os olhos, não por fé, mas por vergonha. Até que uma irmã, de nome Maria, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Irmão, o Senhor ouve os que clamam a ele. Não desista. Sua voz era suave, mas as palavras entraram fundo. Algo dentro de Marcelo estremeceu. As semanas passaram, e Marcelo, mesmo relutante, continuou indo aos cultos. Ana levava-o sempre, e Sofia, agora mais animada, adorava cantar os hinos com as outras crianças. Pai, hoje eu cantei o Glória a Deus nas alturas, contava, orgulhosa. Pouco a pouco, Marcelo começou a prestar atenção nas palavras. Os testemunhos dados de pé, por irmãos que falavam de curas, de livramentos, de paz em meio à tempestade, mexiam com ele. Como eles têm tanta certeza, pensava. Até que, numa quarta-feira à noite, no culto de oração, algo mudou. O ancião leu em Marcos 11h24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Depois, olhou diretamente para Marcelo e disse, irmão, hoje é o dia da tua fé. Deus não desampara os seus. Marcelo sentiu um calor no peito, uma mistura de medo e esperança. Quando os irmãos se ajoelharam para orar, ele, impossibilitado de se mover, apenas baixou a cabeça e sussurrou, Senhor, se tu existes, me ajuda. De repente, uma comoção tomou conta da sala. Irmãos começaram a clamar mais alto, outros choravam. Marcelo sentiu algo estranho nos braços, uma espécie de formigamento, como se agulhas finas percorressem seus nervos mortos. É só imaginação, pensou. Mas então, sem aviso, seu dedo mindinho direito mexeu. Só um pouco, mas mexeu. Seu coração disparou. Ana, chamou, a voz trêmula. Ela, que estava orando ao seu lado, abriu os olhos e viu. Marcelo, gritou, e os irmãos ao redor começaram a louvar a Deus em voz alta. O ancião se aproximou, colocou as mãos sobre os ombros de Marcelo e orou com uma autoridade que veio do fundo da alma. Senhor Jesus, que este irmão levante os braços para te glorificar. Nesse momento, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, Marcelo sentiu força nos braços. Devagar, com lágrimas escorrendo, ele levantou primeiro o direito, trêmulo, depois o esquerdo. A sala explodiu em glórias e aleluias. Irmãos abraçavam uns aos outros, outros choravam de joelhos.
Ana caiu aos pés de Marcelo, beijando suas mãos, que há tanto tempo não respondiam. Glória a Deus! Gritava o ancião, e os hinos começaram a ser entoados com ainda mais fervor. Marcelo, entre soluços, tentou se levantar, mas as pernas ainda não respondiam. Não importa, pensou. Deus já fez o impossível. Naquele momento, ele entendeu, o milagre não era só físico. Era a restauração da esperança, da fé que ele havia perdido. Nos meses seguintes, Marcelo continuou frequentando a igreja, agora não mais como um espectador, mas como um servo. As pernas ainda não haviam se movido, mas os braços, sim. E isso era suficiente para ele levantar as mãos em adoração. Ele foi batizado nas águas, em uma cerimônia simples e profunda, onde o ancião o mergulhou dizendo: morre o velho homem, nasce o novo em Cristo. Quando saiu da água, Marcelo sentiu uma paz que nunca havia conhecido. Hoje, Marcelo serve na igreja como pode. Ajuda a distribuir os pães da Santa Ceia, escreve cartinhas de encorajamento para outros irmãos doentes, e, acima de tudo, testemunha. Sempre de pé ou melhor, sempre na cadeira de rodas, mas com as mãos levantadas ele conta como Deus o tocou. Irmãos, não é sobre sarar completamente, diz nos cultos. É sobre confiar que Ele sabe o que faz. Mesmo que minhas pernas nunca andem, meu coração anda com Cristo. Ana e Sofia agora cantam juntos nos cultos, e a menina adora ajudar o pai a virar as páginas da Bíblia. Pai, um dia você vai andar, eu sei, diz ela, cheia de fé. Marcelo sorri e responde: se for da vontade de Deus, filha. Mas mesmo que não seja, Ele já me deu mais do que eu merecia. E assim, na simplicidade da congregação cristã no Brasil, entre hinos sem instrumentos, orações fervorosas e irmãos que se amam sem interesse, Marcelo aprendeu a maior lição: a fé não move montanhas porque nós somos fortes, mas porque Deus é fiel. E isso, para ele, é milagre suficiente. Numa tarde de sábado, enquanto o sol se punha sobre o bairro simples onde ficava a igreja, Marcelo recebeu uma visita inesperada. Era o irmão João, um dos anciãos da congregação, que chegou com um sorriso tranquilo e um abraço apertado. Marcelo, o Senhor tem algo para te dizer hoje, falou ele, com a voz calma de quem já viu muitos milagres na vida. Marcelo, sentado em sua cadeira de rodas na varanda de casa, olhou para o irmão com curiosidade. O que foi, irmão João? Alguma notícia boa? O ancião apenas sorriu e pediu que ele se preparasse, pois naquela noite, no culto, haveria uma oração especial por ele. Não prometo nada, meu filho, mas o Espírito tem falado no coração de muitos irmãos sobre você. Ana, que ouvia a conversa enquanto arrumava a sala, sentiu o coração acelerar. Ela conhecia bem aquele tom na voz do irmão João, era o mesmo que ele usara anos atrás, quando orou por uma irmã da igreja que estava à beira da morte. Contra todas as expectativas, ela se levantou do leito curada. Sofia, que brincava no chão com seus lápis de cor, levantou a cabeça e perguntou: mamãe, o papai vai andar hoje? Ana se ajoelhou ao lado da filha e a abraçou. Não sabemos, minha filha. Mas se Deus quiser, Ele pode fazer. E mesmo que não seja hoje, nós vamos continuar confiantemente, como o papai sempre diz. Quando chegaram à igreja naquela noite, o ar estava carregado de uma expectativa diferente. Os irmãos, ao verem Marcelo, sorriam com um brilho nos olhos que ele não via há muito tempo. O culto começou como sempre, hinos cantados a capela, vozes unidas em harmonia, corações sinceros buscando a presença de Deus. Mas quando chegou o momento das orações, o irmão que presidia pediu que Marcelo fosse levado até a frente. Com a ajuda de dois irmãos, ele foi posicionado no centro do salão, diante de todos. O silêncio foi tão profundo que dava para ouvir o vento batendo nas janelas abertas. Então, o irmão João se aproximou, colocou as mãos sobre os ombros de Marcelo e começou a orar com uma autoridade que só vem de quem conhece o poder de Deus. Senhor, tu conheces o coração deste teu servo. Sabes das suas dores, das suas noites de lágrimas, das suas orações em silêncio. Mas também sabes da sua fé, da sua entrega, do seu amor por ti. Se for da tua vontade, restaura as pernas deste irmão, não para que os homens vejam e glorifiquem a Marcelo, mas para que todos saibam que tu és o Deus que faz o impossível. Em nome de Jesus, amém. Os améns ecoaram pelo salão como uma só voz. Marcelo sentiu algo estranho percorrer seu corpo, não era dor, nem formigamento, mas uma espécie de calor que começava nos pés e subia pelas pernas.
Ele respirou fundo, tentando não criar expectativas, mas não pôde evitar que lágrimas escorressem pelo rosto. De repente, Sofia, que estava ao lado da mãe, soltou-se e correu até ele. Pai, mexe o pé. Mexe o pé, gritou, puxando sua mão. Marcelo olhou para a filha, então baixou os olhos para as próprias pernas. Com um tremor na voz, ele tentou. Primeiro, foi só um leve movimento nos dedos do pé direito. Depois, o esquerdo. Então, como se uma corrente invisível estivesse sendo quebrada, ele conseguiu dobrar o joelho. Um grito de alegria explodiu no salão. Ana caiu de joelhos, chorando e louvando a Deus. Irmãos correram para abraçar Marcelo, que, com lágrimas nos olhos, tentou se levantar. No início, as pernas tremiam, fracas depois de tanto tempo sem uso, mas ele se apoiou nos braços dos irmãos e, pouco a pouco, deu os primeiros passos. Não foram passos firmes, nem perfeitos. Eram passos de quem ainda estava aprendendo a andar de novo, mas eram seus passos. Cada um deles era uma vitória, um testemunho vivo de que Deus ouve, Deus vê e Deus age no seu tempo perfeito. Quando Marcelo finalmente conseguiu ficar em pé sozinho, mesmo que por poucos segundos, o salão inteiro irrompeu em louvor. Não havia instrumentos, não havia show, apenas vozes unidas cantando: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Sofia pulava de alegria, abraçada nas pernas do pai, enquanto Ana, de mãos postas, só conseguia repetir: graças a ti, Senhor. Graças a ti. Nos dias que seguiram, Marcelo ainda precisou de fisioterapia e muito cuidado, mas a cada semana suas pernas ficavam mais fortes. Ele não escondia de ninguém que aquele milagre não era sobre ele, mas sobre a fidelidade de Deus. Se o Senhor me curou, não foi porque eu merecia, mas porque Ele quis mostrar o seu poder e a sua misericórdia, dizia ele aos irmãos que vinham visitá-lo. E assim, a história de Marcelo se tornou mais um testemunho vivo na congregação cristã no Brasil, um lembrete de que, mesmo nos silêncios mais longos, Deus está trabalhando. Que às vezes a resposta demora, mas quando vem, é para a glória dele. E que, no final das contas, o maior milagre não é apenas o corpo sarado, mas o coração que aprende a confiar, mesmo quando tudo parece impossível. Marcelo voltou à igreja pela primeira vez depois de meses de recuperação. Foi um domingo de manhã, quando o sol ainda estava suave e o ar cheirava a terra molhada da chuva da noite anterior. Ele entrou apoiado em uma bengala, mas com os olhos brilhando de uma forma que muitos irmãos nunca tinham visto. Alguns choraram ao vê-lo, outros se aproximaram para abraçá-lo com cuidado, como se ele ainda fosse frágil. Mas Marcelo sorria, firme na fé. Não precisava chorar, irmão, dizia ele, apertando as mãos de cada um. O que Deus fez não foi só me levantar, foi me ensinar a andar de novo. E agora, eu ando com ele. Naquele dia, o pastor chamou Marcelo para dar seu testemunho diante de toda a congregação. Ele subiu ao púlpito devagar, mas com uma segurança que não vinha das pernas, e sim do coração. Contou tudo, a queda, as dores, as noites em claro perguntando por quê, os médicos sem esperança, a oração da irmã Clara, o momento em que sentiu algo queimar dentro dele como fogo santo. E então, a voz calma, como se estivesse contando a história de outro. Eu não sei explicar como Deus faz, irmãos. Só sei que Ele faz. E quando Ele age, não é para a gente guardar só para nós. É para a gente contar, para que outros saibam que Ele está vivo. Enquanto Marcelo falava, uma mulher na última fileira seguiu chorando baixinho. Era Dona Maria, mãe de um jovem que havia ficado paralisado num acidente de moto há 2 anos. Ela já tinha ouvido falar de curas, mas nunca tinha visto de perto. Nunca tinha tocado numa mão que Deus havia levantado. Depois do culto, ela se aproximou de Marcelo, trêmula, e pediu: Irmão, o senhor acha que Deus ainda faz esses milagres hoje? Mesmo para quem já esperou tanto? Marcelo olhou nos olhos dela, cheios de lágrimas e de uma esperança que doía. Ele não prometeu nada. Não falou em datas, nem em fórmulas. Só colocou a mão no ombro dela e disse: Minha irmã, eu também esperei. E quando a gente espera em Deus, não é tempo perdido. É semente sendo plantada. E semente, um dia, brota. Dona Maria não saiu dali com a cura do filho. Mas saiu com algo que, naquele momento, era tão precioso quanto a certeza de que não estava sozinha.
que aquele mesmo Deus que tinha ouvido o clamor de Marcelo podia ouvir o dela. E que, enquanto houvesse fé, por menor que fosse, havia esperança. Os meses passaram, e Marcelo foi deixando a bengala de lado. Primeiro dentro de casa, depois na rua, até que um dia, sem alarde, ele simplesmente não precisou mais dela. Mas o que mais mudou não foi a maneira como ele andava, e sim a maneira como ele vivia. Antes, Marcelo era um homem de poucas palavras, que ia à igreja por obrigação. Agora, ele era o primeiro a chegar para ajudar a arrumar as cadeiras, o que mais cantava os hinos com voz firme, o que ficava até o fim para orar por quem precisava. Sua casa virou um ponto de apoio para os doentes da congregação, e sua história, um farol. Um dia, um jovem chamado Lucas, que havia nascido com uma deficiência nas pernas e nunca havia andado sem muletas, procurou Marcelo depois do culto. Irmão, eu ouvi seu testemunho e pensei, se Deus curou o senhor, por que não pode me curar também? Marcelo não deu uma resposta pronta. Em vez disso, convidou Lucas para sentar ao seu lado e abriu a Bíblia. Mostrou passagens de homens que esperaram, como Jó, como o cego Bartimeu, como a mulher do fluxo de sangue. E então disse: Deus pode, meu irmão. Deus pode tudo. Mas o milagre não está só nas pernas que andam. Está no coração que confia, mesmo quando os pés não se movem. Você quer ser curado? Então comece a andar na fé. Porque a fé é o primeiro passo. Lucas começou a ir toda semana à casa de Marcelo. Eles oravam juntos, liam a palavra, e Marcelo compartilhava tudo o que havia aprendido na sua própria batalha. Não era um caminho fácil. Havia dias em que Lucas saía frustrado, questionando por que com ele demorava tanto. Mas Marcelo, com a paciência de quem já havia passado por aquilo, sempre lembrava: Deus não está atrasado. Ele está preparando algo que a gente ainda não vê. Até que, numa tarde de sábado, durante um culto de oração na igreja, algo aconteceu. Lucas estava ajoelhado, como sempre, pedindo a Deus mais uma vez. De repente, sentiu um calor nas pernas, como se algo estivesse desatando nós antigos. Ele tentou se levantar e, pela primeira vez na vida, sentiu os pés firmarem no chão. Primeiro um passo, depois outro, e então, entre lágrimas e gritos de alegria, ele começou a andar. A igreja inteira se levantou, cantando e louvando, enquanto Lucas, com as muletas caídas no chão, corria para abraçar Marcelo. Naquela noite, não havia dúvidas, Deus havia operado novamente. Mas o mais lindo não era só o milagre físico. Era ver dois homens, antes quebrantados, agora de pé, um pela cura, outro pela fé que havia nascido da espera. Era ver uma igreja que, mais uma vez, testificava, onde há pessoas que creem, Deus age. E assim, a história de Marcelo não terminou com a sua cura. Ela continuou em cada vida que ele tocou, em cada oração que ele ensinou, em cada coração que aprendeu, através dele, que Deus não desampara os seus. Que às vezes a resposta vem como um raio, outras vezes como uma semente que demora a brotar. Mas que, no final, a fidelidade dele é maior do que qualquer dor, qualquer espera, qualquer impossibilidade. Porque milagre não é só o que a gente vê. Milagre é o que a gente vive quando decide confiar, mesmo quando os olhos não enxergam. E isso, ninguém tira. No domingo seguinte à cura de Marcelo, a igreja estava lotada como nunca. Não era só a curiosidade que tinha trazido aquelas pessoas, era a esperança. Muitas delas haviam ouvido falar do milagre, mas outras simplesmente sentiram no coração que precisavam estar ali. Entre elas, estava Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas e olhos cansados, que há anos carregava uma dor que nem os médicos conseguiam explicar. Ela entrou arrastando os pés, com a ajuda de uma bengala que mais parecia um peso do que um apoio. Mas quando viu Marcelo no púlpito, firme, sorrindo, algo dentro dela estremeceu. Marcelo não subiu ali para contar sua história como um troféu. Subiu para dizer, com a voz ainda emocionada: eu era como muitos de vocês. Cheguei aqui achando que Deus tinha me esquecido. Mas Ele só estava preparando algo que meus olhos não podiam ver. E então, como quem divide um segredo, ele olhou direto para Dona Maria e falou: a fé não é esperar Deus fazer o que a gente quer. É confiar que Ele vai fazer o que é melhor mesmo que a gente não entenda. Nesse momento, o pastor estendeu as mãos sobre a congregação e começou a orar. Não era uma oração longa, cheia de palavras difíceis.
Era simples, como uma conversa com um pai. Senhor, o Senhor conhece cada um aqui. Conhece as dores que ninguém vê, as lágrimas engolidas, as noites sem sono. Mas o Senhor também conhece o final dessa história. E hoje, nós cremos que o Senhor vai escrever mais um capítulo de vitória. Enquanto ele orava, Dona Maria sentiu uma queimação nas pernas, como se algo estivesse se movendo dentro dela. Assustada, ela tentou se levantar e a bengala caiu no chão com um barulho que ecoou pela igreja. Os gritos de alegria explodiram antes mesmo que ela entendesse o que havia acontecido. As pernas, antes frágeis, agora sustinham seu corpo sem dor. Os joelhos, que doíam há anos, estavam firmes. Ela começou a chorar, não de alívio, mas de espanto. Como pode, meu Deus? Como pode? E enquanto abraçava Marcelo, que também chorava, ela repetia: eu só vim ver se era verdade. Eu só vim ver. Mas Deus não parou por ali. Naquela mesma semana, um jovem chamado Tiago, que há meses lutava contra uma depressão tão profunda que nem saía de casa, chegou à igreja arrastado pela mãe. Ele não queria vir. Não acreditava em mais nada. Mas quando ouviu Marcelo dizer: Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste dele, algo dentro dele rachou. Não foi uma cura instantânea, não foram palavras mágicas. Foi a certeza de que, naquele lugar, alguém entendia sua dor. E que, se Deus tinha feito aquilo por Marcelo e por Dona Maria, talvez, só talvez havia esperança para ele também. Tiago começou a frequentar os cultos. No começo, ficava no fundo, de cabeça baixa. Mas aos poucos, foi se aproximando. Até que uma noite, durante uma oração, ele sentiu uma paz tão grande que não conseguiu segurar as lágrimas. Não foi um milagre barulhento, com luzes ou vozes. Foi silencioso, como um abraço que ele não sabia que precisava. E quando saiu dali, pela primeira vez em anos, sentiu que o peso tinha ficado para trás. A igreja não era mais a mesma depois daqueles dias. Não porque as paredes tinham mudado, mas porque as pessoas tinham. Marcelos, Donas Marias e Tiagos que chegavam quebrados e saíam transformados. Não eram todos curados da mesma forma, não eram todas as respostas iguais. Mas todos saíam com uma coisa, a certeza de que não estavam sozinhos. E assim, o milagre de Marcelo virou uma corrente. Cada vida tocada se tornava um elo, puxando outra, e outra, e outra. Porque o verdadeiro milagre não era só o corpo sarado, a doença vencida, a dor que passava. Era o coração que aprendia a confiar de novo. Era a igreja que, mais uma vez, provava que quando o povo de Deus se une em fé, até o impossível se curva. E o melhor de tudo? Isso não era só história. Era realidade. Ainda é. O milagre completo. Marcelo voltou à igreja pela última vez não como um homem curado, mas como um homem novo. Não precisou mais das muletas, mas trouxe consigo algo maior, o testemunho vivo de que a fé não é apenas esperar pelo impossível, mas confiar no Deus que caminha conosco enquanto esperamos. Sua filha, que antes só via o pai como uma sombra da dor, agora o abraçava forte, sentindo nele uma força que não era mais física, mas espiritual. Pai, você mudou, ela sussurrou. Marcelo sorriu. Não fui eu, minha filha. Foi ele em mim. Os médicos nunca encontraram explicação para a recuperação. Os céticos chamaram de coincidência. Mas os que estiveram lá, os que viram as lágrimas de Marcelo no chão da igreja, os que oraram com ele nas madrugadas, os que dividiram seu pão quando o desespero bateu à porta, sabiam a verdade: algo sagrado havia acontecido. Não era mágica. Era graça. E a graça, quando autêntica, não se esconde em fórmulas, ela se revela na transformação silenciosa de quem se deixa tocar. A reflexão que fica. O milagre de Marcelo não terminou quando ele andou. Terminou quando ele escolheu ficar. Quando, em vez de guardar a história para si, voltou para ser ponte. Porque a fé que não se multiplica, morre. E a igreja que não abraça os quebrados, perde sua alma. O verdadeiro milagre não foi a cura, foi a comunidade que aprendeu a chorar e a celebrar junta. Foi o Tiago que superou o vício, a Dona Maria que reencontrou a esperança, o jovem que deixou a faca para trás porque, pela primeira vez, alguém olhou nos seus olhos e disse: você vale mais. A lição.
Deus não promete tirar todas as pedras do caminho, mas promete segurar sua mão enquanto você as ultrapassa. Às vezes, o milagre não é a tempestade acalmar, mas a coragem de dançar na chuva. Marcelos viram Tiagos, Tiagos viram Donas Marias, Donas Marias viram outros Marcelos. E assim, o impossível se tornou possível não pela força de um, mas pela fé de muitos. A igreja seguia de portas abertas. Não porque tinha todas as respostas, mas porque tinha um Deus que as tinha. E isso, no fim, era tudo o que importava. Porque milagres não são para serem explicados, são para serem vividos. E esta história ainda está sendo escrita. Talvez na sua vida. Talvez hoje.